As brincadeiras, a fantasia, os jogos e os sonhos fazem parte do imaginário de muitas pessoas ao lembrarem da infância. Mas ser criança hoje é muito diferente de tempos atrás. Será que existe tempo e espaço para os pequenos viverem plenamente esse período tão importante da vida nos dias de hoje? Neste programa, nós vamos conhecer um projeto de extensão voltado a garantir o direito de brincar. É o projeto Brincante. Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando mais um Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Como sempre, eu vou passar os contatos. Se você tiver alguma dica, sugestão para o nosso programa, pode ficar à vontade. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Certo, hoje a nossa convidada é a professora Maria Fernanda Dávila Coelho, mestre em educação e coordenadora do projeto de extensão Brincante. Obrigada pela participação, professora. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês hoje. Bom, professora, o que é ser criança hoje, né? Mudou muito esse conceito de tempos atrás? Bem, a criança não mudou, a criança é a mesma. O que mudou foi a visão da sociedade para esse ser de direitos, né? É um sujeito de direitos, né, que tem vez e voz. E hoje a sociedade percebe essa criança como esse ser que tem direitos e vez e voz. Muito bem, para complementar então, professora, como que a criança se percebe na infância e como que o adulto percebe essa criança? São muitos os olhares, né? A criança é um ser criativo, um ser ativo. A gente costuma ouvir muito os adultos falarem, essas crianças são agitadas, né? E eu costumo, já na formação, no curso de pedagogia, a qual eu sou professora, falar para as acadêmicas, não são crianças agitadas, são crianças ativas, ávidas para descobrir, para conhecer e criar. Certo. Agora, o projeto Brincante, ele, pelo que eu estou percebendo, ele tem uma proposta que vai divergir um pouco com uma das ações principais que a gente vê acontecer envolvendo as crianças, que é o uso de tecnologia, né? Da tecnologia. Você vê com bons olhos ou não esse contato que as crianças têm cada vez mais cedo com os celulares, com o computador? E como é que você vê isso? Eu tenho algumas críticas a respeito, mas penso que a tecnologia ela tem que vir a contribuir e também é um instrumento para o desenvolvimento da criatividade, de diversas habilidades e competências que a criança precisa e pode lidar todos os dias. O que me incomoda é ouvir os adultos dizerem que as crianças agora preferem essas tecnologias a um brinquedo de madeira, um jogo, um quebra-cabeça, pular corda, jogar bola. Isso não é verdade. As crianças, o que precisam é de adultos que promovam essa brincadeira, que levem para a rua, que pulem corda juntos e que ensinem a brincar. Porque brincar precisa ser aprendido. Olha só. Muito bem, e professora, o que na sua opinião pode prejudicar o desenvolvimento da criança, esse talvez excesso de tecnologia e esse tempo que ela perde em brincadeiras brincadeiras clássicas, né, que eu peguei um pouquinho, os meus pais, meus avós pegaram com mais força essas brincadeiras mais, digamos, fora de tecnologia e mais informais? Então, o projeto Brincante, né, junto às acadêmicas do curso de pedagogia, esse é um projeto do curso de pedagogia, nasceu das pesquisas que muitas professoras fazem, né, no curso, em seus grupos de pesquisa, com o objetivo desse resgate mesmo. Então, a gente estuda, pesquisa, cataloga, seleciona esses brinquedos, essas brincadeiras antigas, né? E promove isso em escolas, em igrejas, em praças, e a gente tem percebido o quanto as crianças querem e precisam dessas brincadeiras ditas tradicionais, clássicas. Com a questão das tecnologias, a gente percebe que alguns pais têm já essa preocupação e estão procurando uma certa moderação. Existem também pesquisas que falam do tempo de 1 hora diária, entre outras pesquisas que vão sinalizar nesse sentido.
a minha sugestão, enquanto mãe, enquanto educadora e pesquisadora na área, é sim esse cuidado e essa moderação diária das crianças no uso da tecnologia. Penso que elas podem desenvolver essas habilidades de diferentes formas, ir na rua, brincando, na praça. A gente tem hoje espaços que recebem essa criança, né? As crianças não precisam mais ficar só em casa. E em casa promover essas brincadeiras também, né? De pular elástico, né? Brincadeiras que eu também brincava muito e hoje eu promovo isso para minha filha, para os alunos, filhos de alunos, etc. Como funciona o projeto Brincante, professora? Então, ele nasce, como eu falei, da ideia do grupo de professores do curso de pedagogia, que é um curso que estuda a infância com muita propriedade e vem com essa ideia da garantia desse direito à brincadeira, porque a gente, nas nossas andanças pelas escolas, nos estágios, em assessorias que o próprio curso oferece, a gente começou a perceber que o brincar estava um pouco perdido dentro de escolas, de educação da pequena infância. Então, além de outros estudos que a gente vem acompanhando. E o Brincante nasce com essa ideia de voltar, de resgatar essas brincadeiras, brincadeiras tradicionais, brincadeiras de diferentes culturas, brincadeiras, sim, com o uso da tecnologia e ensinar a brincar. Crianças, jovens, né, adultos, iniciantes na profissão, professores, pais. Então, a ideia é ir para esses espaços, a convite dessas instituições, escolas, igrejas, unidades de saúde que tivemos oportunidade, e brincar. Brincar e ensinar a brincar. Professora, pode ser uma pergunta até bem lógica assim, a se fazer, mas qual a importância de brincar no desenvolvimento de uma criança? É fundamental, né? É no brincar que a criança se reconhece como pessoa, como parte de um grupo social, conhece quem está à sua volta. Primeiro de tudo, se conhece e depois conhece os outros, a sua cidade, o espaço de convívio e o mundo, e vai ressignificando. Que tipo de brincadeiras vocês acabam estimulando dentro do projeto? Então, nesse primeiro momento, a gente está até em outubro, né? Nesse mês tão voltado para a criança, e a gente costuma dizer que as crianças têm que brincar o ano inteiro e não só no mês de outubro. Então, nós estamos nesse mês de outubro, né, estamos bem cheias de eventos, visitando diferentes instituições para garantir essas brincadeiras. E as brincadeiras que a gente tem oferecido, e eu costumo falar para os responsáveis dessas instituições, que é muito simples garantir esse direito. Então, nós levamos. A amarelinha é o nosso carro-chefe, né? Nós vimos que riscar uma amarelinha no chão garante esse direito. Então, fizemos isso nas nossas primeiras ações, até para observar como aquela instituição se modificava com uma simples amarelinha riscada no chão. E recebemos diferentes feedbacks de como aquilo modificou o espaço de crianças, jovens e adultos que ali passavam. E hoje a gente leva também nesses circuitos que a gente chama circuitos de brincadeira. Amarelinhas, corda, elástico, bonecas de pano, carrinhos, pistas de corrida, trilha encantada, dados gigantes, livros, literatura infantil, porque a gente faz roda de conversa sobre os direitos da criança, conversa com essas crianças para que eles tenham esse conhecimento do direito que é deles, né? E multipliquem também essa conversa nas suas casas, nas suas famílias, e etc. Né? Diferentes brincadeiras. Como tem sido o impacto nesses locais? Não sei se vocês chegam a entrar em contato com pais também, né? De que maneira vocês percebem a reação desses pais, desses professores, diante dessa proposta do projeto? Bem, a princípio a gente chega meio tímido, né? Porque o projeto tem 1 ano.
Ele iniciou em fevereiro do ano passado, de 2015. Então, esse ano está fervendo, né, as nossas ações. Então, a gente chega tímido, organiza os nossos espaços com os tapetes coloridos, chamando as crianças para brincar. A gente costuma dizer, nós somos o Projeto Brincante e vocês sabem o que a gente veio fazer aqui? Eles falam, vieram brincar. Então, vamos brincar e a gente convida e todo mundo entra na brincadeira. Então, como nós fazemos parte de um projeto de extensão da universidade, existe todo um estudo, um acompanhamento, relatórios que a gente precisa apresentar, e isso também nos possibilita uma avaliação desse projeto. Então, a gente também tem um público e que tem nos assustado essa devolutiva, um público grande, né? Assim, nesse mês nós vamos chegar a quase 2.000 pessoas atendidas entre crianças e adultos. E nós sempre voltamos nas escolas e nas diferentes instituições para conversar. E o feedback é incrível, assim, eles já marcam outro dia. E eu sempre digo, é simples garantir esse direito, né? Como é que vocês percebem isso? Algumas instituições falam, poxa, a gente já faz, mas não dá o devido valor. Os pais vêm e dizem, poxa, a gente brincava tanto de corda quando era criança e eu não brinco com meu filho hoje. E as professoras nos pedindo orientação, assessoria. Temos já também dentro do projeto como um dos objetivos, um foco, a formação desses professores também, porque a escola que deveria, por princípio, garantir esse direito, a gente encontra algumas dificuldades também, professores com dificuldade de brincar junto com as crianças. Professora, eu queria saber agora um pouco a respeito da questão da parte da criança mesmo. Quando você chega com alguma brincadeira, ela normalmente já conhece? Ainda é uma surpresa para ela determinada brincadeira? Como é que ela reage nesse momento? Ela tem o conhecimento, ela está aceitando tranquilamente ou ainda é um universo mágico e novo, às vezes, com uma brincadeira que para a gente parece ser muito comum? A maioria das brincadeiras que nós selecionamos para esse circuito, as crianças conhecem muito bem. Tem regras diferentes, novas, outras possibilidades de brincar com aquele mesmo jogo, com aquele mesmo brinquedo. Mas ontem, numa oficina de costura de roupinhas de boneca que nós fizemos com uma turma de pequenos, aconteceu isso. Algumas crianças já chegaram assim, mas eu não sei costurar. Eu disse, mas nós viemos aqui para aprender a costurar. E outras menores que já tinham vivido essa experiência com as avós, com as mães, com as tias, e também nos ensinaram formas diferentes de costurar e de brincar e de cortar e fazer roupinha de boneca. Foi uma experiência incrível. A gente aprende muito com as crianças. A gente não tem nada pronto. A gente também vai para aprender muito com eles. Maria Fernanda, me chamou a atenção na sua fala um momento em que você diz assim, as crianças precisam aprender a brincar, né? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que é algo que se aprende mesmo, que precisa do outro, né? Precisa dessa interação. Muitas vezes, né, hoje, se a gente for falar da criança de hoje, né, cheia de brinquedos em casa, armários e caixas de brinquedo, e os brinquedos estão lá, quebrados, guardados ainda na caixa, sem o uso. Por que isso, né? A gente se pergunta. Porque ela precisa de alguém mais experiente que ensine a brincar, que promova, que acolha, que dê o pontapé inicial para essa brincadeira. Às vezes você não precisa um dia inteiro, precisa alguns minutos para você promover essa brincadeira mais de qualidade e para que a criança se envolva e entenda que aquele brinquedo que ela usou tem diferentes funções, que ela pode brincar de diferentes formas, ora sozinha, ora com outras crianças e ora com pais, professores. Muito bem, professora, além de brincar, muitas vezes a gente vê os pais colocando os filhos em escolinhas para aprender atividades, esportes, dança e entre outras, para estimular a criança a estar ocupada, a estar se divertindo e aprendendo alguma coisa. Tem um limite para isso? Pode em algum momento acabar sendo um excesso, você colocar muitas atividades, muitas responsabilidades para uma criança? Que legal falar sobre isso, é importante, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, a Marina, e a gente tem muita preocupação quanto a esse excesso, né? Principalmente agora no segundo semestre, que a gente já está caminhando para o final do ano, cansados nós, adultos, né, de tanto trabalho, e a criança não é diferente. Ela também cansa, ela também se esgota, e aí o que a gente tem que perceber são os sinais que cada criança dá.
Então, cabe ao pai, ao professor, ao cuidador dessa criança identificar os sinais, que só esses que estão no entorno dessa criança vão perceber. Concordo contigo. A gente precisa reduzir um pouco. A gente tem um mundo cheio de informação, tecnologia, os pais nesse frenesi dessa formação tão antecipada desses pequenos, já pensando no seu futuro profissional e ainda são crianças, e acabam extrapolando, né, horários e tempos. Então, é preciso repensar. Eu não posso te dizer assim, 2 atividades, 3, né? Eu estaria exagerando um pouco, até me precipitando. Cada pai precisa olhar para a sua criança. Essa semana, minha filha me falou: mãe, eu estou cansada. Tá vendo? Vamos ficar um dia em casa? Vamos ficar um dia em casa, então. Né? Isso é importantíssimo, a gente perceber, né? Identificar, acolher e conversar com a criança, porque ela é um ser capaz e ela precisa se desenvolver por meio da conversa, do olhar afetivo e acolhedor dos pais e dos adultos que estão à sua volta. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com a professora Maria Fernanda Dávila Coelho, que é coordenadora do projeto de extensão Brincante. Bom, nós já voltamos a conversar com a professora Maria Fernanda Dávila Coelho, que é coordenadora do projeto de extensão Brincante. Lógico, pegamos aí o rumo desse mês dedicado às crianças. Concordo com a professora, o ano inteiro deveria estar sendo dedicado às crianças, mas, enfim, vamos discutir um pouquinho sobre a vida dessas crianças hoje. Exatamente. Professora, no bloco anterior eu falei a respeito de atividades para as crianças, de aprendizados, atividades diferentes, né? Além de brincadeiras, esportes, música e entre outras. Mas eu queria perguntar a questão agora dos pais, esse excesso de atividades que às vezes os pais têm, as crianças acabam tendo também, pode prejudicar o ponto do pai, como é que eu posso dizer, deixar a educação da criança meio que como obrigação apenas da escola? Isso acontece? Pode acontecer sim. A gente ouve muito isso das escolas, né? Nós vamos acompanhando as alunas no estágio, temos parcerias com a rede municipal aqui de Itajaí, uma grande parceira, com as escolas particulares, e é recorrente, sim, essa fala, mas eu vejo também um desejo muito grande dos pais de acertarem. Algumas pesquisas nos dizem que o pai não quer se interessar, não tem interesse pelo aprendizado, pela vida escolar do filho. Isso é um mito. Algumas pesquisas vêm nos sinalizar. Até algumas pesquisas sobre escola de pais, grupo de pais que algumas instituições têm promovido, nos sinalizam isso. Então, os pais querem muito acertar. Só que a grande maioria dos pais não tem essa formação pedagógica, entendem pouco sobre como é que eles podem auxiliar nesse processo, nessa vida escolar dos seus filhos. E eu, como pedagoga e professora, que fui da educação básica, hoje só na graduação, eu acredito que também a escola tem esse papel de dizer, de educar e ensinar também os pais, porque eles querem aprender a cuidar da educação dos seus filhos. Então, se eles não sabem, se eles em alguns momentos se colocam mal diante da escola, em determinadas situações, cabe à escola acolhê-los e ensinar a melhor forma, né? E só assim eles vão poder contribuir com a escola, porque se a escola não disser o que é preciso, como ele pode participar da sua vida escolar, ele, por si só, não vai saber. Legal. Professora, aproveitando que você falou em receber as crianças, eu queria perguntar como você avalia o sistema educacional aqui no Brasil, tanto rede pública quanto privada. As escolas estão preparadas como deveriam para receber as crianças, tanto a parte de brincar, quanto de educar, quanto de receber bem essa criança no geral? Bem, essa é uma avaliação bem difícil, né? Nós, professores do curso de pedagogia, acompanhamos, prestamos assessorias a diferentes escolas públicas e particulares, e a gente vê um crescimento, um desejo enorme de promover uma educação de qualidade. Isso a gente tem ficado muito feliz.
No próprio curso de pedagogia, a gente tem visto essas pessoas, de novo, com o desejo de querer ser professora e de fazer a diferença nas escolas. Então, falar, né, do ensino no país, diante de uma situação clara que se tem, é falar das dificuldades, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Mas eu gosto sempre de mostrar que nesse país imenso que a gente tem, tão diverso, existem sim escolas promovendo uma educação de qualidade, escolas de referências e que precisam, nesse momento de crise, ser evidenciadas. Nós temos aqui uma rede municipal de ensino que se preocupa com isso, que procura a universidade para assessorar a formação desses professores e escolas aqui. Estou falando da nossa região porque nós estamos aqui em Itajaí, próximo, e tem escolas aqui realizando excelente trabalho, sendo premiadas, com professores que têm uma formação, que continuam se formando, com pós-graduação, mestrado e doutorado dentro da rede pública da nossa cidade. Então, eu sou muito otimista em falar da educação do nosso país, porque acredito na educação, porque acredito nos bons professores. Maria Fernanda, aproveitando aqui o espaço do nosso programa, se você, como professora, pesquisadora da área, pudesse conversar com os pais que estão nos ouvindo agora, que tipo de dica, de orientação você poderia dar para que houvesse essa aproximação, esse diálogo mais próximo entre os profissionais que atuam na escola e a educação que acontece dentro de casa, né? O que falta para essa conexão acontecer de uma forma mais plena? Nessa interação, o elemento, a pessoa mais experiente é a escola, são os professores. Eles são formados, especializados nesse processo educativo. Então, cabe à escola promover, na verdade, elaborar e sistematizar projetos de acolhimento dessas famílias, que hoje não são só pais e mães, a gente tem aí famílias educando e criando dessas crianças. Então, a responsabilidade da educação dentro da escola é da própria escola, são dos professores. Então, cabe à escola, primeiro, elaborar um projeto, depois sistematizá-lo junto com as famílias também, e efetivar esse projeto de parceria com os pais, porque eu costumo dizer, a presença dos pais não pode só ser em festas, bingos, eventos, churrascos. Os pais querem sim acompanhar o processo de ensino-aprendizagem das crianças, mas eles não sabem como. E quem sabe disso, e quem tem que ter esse desejo de querer os pais mais presentes na escola, é a própria escola, são os próprios professores. Hoje, na região, a gente vê muitas escolas com projetos efetivos e de qualidade nesse sentido, mas ainda não é a maioria. Eu vejo uma dificuldade grande também das famílias, mas também de alguns professores, de terem ainda no discurso que é importante a presença da família na escola, mas quando a família está na escola, os próprios professores não sabem lidar. Mas já acompanhei experiências de qualidade em escolas aqui da nossa cidade e que só tem a ganhar. Quem ganha é a escola, ganha as famílias e principalmente a criança, que é o centro desse processo. Legal. Professora, com a sua experiência em contato com as crianças, até a sua formação também, eu queria que você dissesse pra gente como é que a criança está hoje. Eu sei que existem várias crianças, mas quais são as principais carências, sonhos? O que essas crianças pensam para si mesmo hoje? Difícil pergunta, porque as infâncias são múltiplas, né? E a gente convive com diferentes crianças, diferentes infâncias, diferentes culturas, né? Se a gente for pensar dentro de uma sala de aula, dentro de um bairro, dentro de uma escola. Então, é difícil dizer o que essas crianças, de modo geral, pensam. O que a gente pode perceber é que elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas com afeto, elas querem se desenvolver de forma saudável, elas querem um espaço para
ser feliz, brincar e crescer de forma saudável. Mas alguma delas, se a gente for pensar nos bebês, elas não vão conseguir expressar isso oralmente. Então, cabe aos adultos que estão à sua volta, sejam eles professores, pais, cuidadores, perceber esses sinais que elas dão antes mesmo de falar. Porque o bebê também tem potencial e também é um sujeito de direitos e precisa ser ouvido e respeitado diante dos seus desejos, por meio de um choro, de uma gargalhada. Então, as crianças são ávidas por aprender, elas querem conhecer esse mundo e cabe a nós, pessoas responsáveis e adultos diante desse mundo tão complexo, promover isso, né? Promover esse desenvolvimento saudável. Maria Fernanda, para a gente encerrar, quem pode participar do projeto Brincante? As escolas que porventura estejam nos ouvindo podem entrar em contato e solicitar a participação? Sim, com certeza. A gente espera esses convites, a gente fica muito feliz, né? Nossa agenda do mês de outubro está sobrecarregada, mas volto a dizer que o Brincante acontece o ano inteiro e as crianças precisam brincar o ano inteiro, todos os dias. Então, para entrar em contato conosco, nós temos um e-mail, brincanteunivale@gmail.com. Entrar em contato, marcar um horário, né, um dia, para a gente levar as nossas brincadeiras para sua escola, para sua instituição, ONG, igreja, unidade de saúde, todos esses espaços onde a criança ocupa, e hoje ela é um ser tão social, né, está em todos os espaços, então a gente tem a maior felicidade de poder levar um pouco desse projeto tão feliz e tão importante para a sociedade. Obrigada, então a gente quer agradecer a professora Maria Fernanda Dávila Coelho, professora coordenadora do projeto de extensão Brincante. Nós vamos deixar os contatos do projeto também na nossa página do Facebook e no nosso blog, né, Lucas? Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.